Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo essa aula. E vejam só, o nosso assunto hoje será orações condicionais. Lembram que foi o assunto anterior, não é? Nós vimos o tipo 0 e o tipo 1. Hoje veremos o tipo 2, ok? E vocês devem estar vendo aqui que a tela está diferente, não está na tela dos slides que eu sempre uso. Por que será? Porque hoje vai ser um pouco diferente. Hoje eu queria mandar o vídeo dessa professora explicando o tipo 2. Porém, para que não fique assim, eu só enviar o vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu assistirei aqui o vídeo com vocês e eu farei algumas pausas para explicar um pouquinho melhor, não explicar melhor, mas para complementar um pouco o que a professora está falando, ok? Então aqui a gente vai assistir o vídeo dela falando sobre as orações condicionais do tipo 2 e nos momentos apropriados eu irei dar pausas e irei comentar alguma coisa, ok? Aí nós assistiremos juntos, certo? Então, deixa eu colocar a tela cheia, ok? E agora iremos começar. Então, vamos lá. How are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu vou falar da If Clause Type 2. If Clause Type 2 é aquela oração condicional que traz situações não reais, hipóteses, sonhos, coisas que não são prováveis de acontecer. Vejam só. A condicional do tipo 2, vejam, prestem atenção, ela traz situações que não são tão prováveis, não são reais como a do tipo 1 e a do tipo 0, não é? Então, vejam, já é a primeira diferença em relação à do tipo 0 e a do tipo 1, ok? Vamos lá. Ai, se eu tivesse em Cancún, eu estaria no mar tomando um sol. Ai, se o coronavírus não existisse, eu estaria aglomerando com as minhas amigas. Se você estudasse mais, você iria melhor nas provas. Se vocês já assistiram os dois vídeos da F-Clause tipo 0 e tipo 1, vocês viram que é diferente, né? A tipo 0, ela acontece, ela tem chance de acontecer. A tipo 1, ela vai acontecer no futuro, se outra coisa acontecer, então ela depende de uma situação, mas ela é uma situação futura, que é provável de acontecer. Já agora, a if clause do tipo 2, como vocês viram, é improvável, né? Por quê? Porque existe o coronavírus, não tem como não existir. O sonho estar em Cancún. Então, Vejam só que ela falou de possibilidades que não são tão prováveis, né? Se eu estivesse em Cancún, veja, eu não estou, vejam, eu não pretendo ir. Então, se eu estivesse, não é? É aquela coisa, se eu fosse rico, eu compraria muitas casas para os pobres. Entenderam, mais ou menos? E ela também mencionou a do tipo 0 e 1, que são possibilidades bem reais, não é? Diferente dessa do tipo 2, ok? não estou em Cancún, isso não vai acontecer tão cedo. Espero que um dia aconteça. Vamos então para a aula para vocês verem mais exemplos. Eu coloco aqui em cima como ela é formada. Então, nós temos primeiro a oração condicional, que ela vem com o if, sempre com o if. Agora ela vem coladinho com o passado simples. E a oração principal, que é a próxima, depois da vírgula, ela vem no condicional, que em inglês nós usamos o would para... Vejam só, prestem bastante atenção na formação do tipo 2, vejam. A primeira frase é a frase que vem o if, não é? Se eu, if I, por exemplo, if I, é a oração que vem o if. O tempo do verbo da primeira oração será passado simples, ok? Se eu estivesse, se eu fosse, não é? Se eu gostasse. Então vejam, a primeira oração virá com o tempo verbal no passado simples, ok? E há uma obrigação de você colocar essa palavrinha aqui que está sublinhada, o would. O would, ela vai indicar aquela possibilidade improvável de acontecer, ok? Quando ela der os exemplos, você vai entender melhor. Mas vejam, obrigatoriamente, no tipo 2 tem que ter
o would, ok? Aí tem aqui o would not ou wouldn't, que é a forma negativa, mas não se preocupem muito com a forma negativa. Se preocupem mais com a forma afirmativa agora no começo, ok? Para formar condição, condicionais, para falar de sonhos, situações não reais, improváveis de acontecer. Lembrando lá do Simple Past, entendendo que vocês já conheçam como forma o passado simples, né, pessoal, que tem verbos regulares ou irregulares, então vocês vão ter que escolher aqui para falar algo no passado. E para negarmos, porque nós também vamos falar na negativa. Ai, se eu não tivesse tanto sono, eu não dormiria tanto, por exemplo. Então, vocês têm que saber, lembrar que a negativa nós formamos com did not ou didn't, que é muito mais comum aqui na oralidade. E para formarmos a oração principal, nós vamos sempre pôr o would. Nós vamos usar o would, que forma o nosso iria. Eu não estaria, eu aglomeraria, eu dormiria, eu trabalharia, ou eu não trabalharia, não dormiria. Então, nós colocamos would not ou wouldn't. Como eu disse, preocupem-se mais com a forma afirmativa, ok? Vamos para o primeiro caso, number 1. If I were a queen, I would live in a castle. Sim, se eu fosse uma rainha, eu moraria num castelo. Se eu fosse. Professora, mas esse verbo to be está no passado? Está. Não é simple past para qualquer verbo. Mas não é I was, quando nós formamos o to be no passado. Quando a gente conjuga o to be, não é I was, you were. Sim, mas para as if clauses, relembrem. Todas as pessoas virão com were. É uma regra de if clause. Prestem atenção nessa regra, ok? Todas as pessoas do verbo to be, você vai usar o were, não vai usar o was, ok? Tá? Então não é if I was a queen. É if I were a queen, I would live in a castle. E lembrando que nós podemos fazer o inverso sempre, sempre com qualquer if clause, né? I would live in a castle if I were a queen. Aqui é live, pessoal. I would live in a castle if I were a queen. Eu moraria num castelo se eu fosse uma... Aqui ela está dizendo a forma, assim, invertida da frase, ok? Mas não se preocupe com essa forma. Se preocupe com essa de cima. If I were a queen, I would live in a castle, ok? Preocupe-se com essa forma normal da frase. Rainha. Olhem, aqui não tem a vírgula, tá? Quando nós invertemos a ordem, começamos com a principal, nós não usamos a vírgula. Quando começamos com a condicional, nós usamos a vírgula antes da oração principal, tá? Então, eu vou fazer uma negativa aqui. If I weren't a teacher, se eu não fosse uma professora, I guess I would be a lawyer. Eu acho que eu seria uma advogada. Será? Não sei o que eu seria. Ou eu posso falar, I guess I would be a lawyer if I weren't a teacher. Vocês podem usar dos dois jeitos. Então, não se esqueçam, o to be sempre vai ser were para todas as pessoas aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês. O would, ele pode vir aqui contraído. Vou escrever aqui como fica. É I'd live. Bem, vocês estão vendo que ela falou que pode vir contraído, mas não se preocupem com essa forma contraída, ok? Trabalharemos apenas com a forma normal, certo? Para não misturar as coisas. Exemplo de número 2. If you had more time, you would come over. Né? Então, você fala para o seu amigo, se você tivesse mais tempo livre, né? Se você tivesse mais tempo, você viria na minha casa. To come over é um phrasal verb que significa vir aqui na minha casa, né? Vir onde eu estou. Então, had é o passado do verbo have, que sempre é passado. Então, if you had more time, you would come over. Ou you'd come over contraído. Ao contrário, também funciona muito bem. You would come over if you had more time. Lembrando, sem a vírgula. Vou colocar uma na negativa para vocês verem como fica. If you didn't work so much, se você não trabalhasse tanto, lembrando aqui, pessoal, do did not, didn't, e o verbo fica
normalzinho, né? Volta para o infinitivo sem o to. You could come visit me. Nossa, professora, mas não era would? Sim, mas o could, ele também forma uma condição, né? Você poderia vir me visitar, ou you would come visit me. Aqui também é possível o uso desse could. Não? Bem, como eu falei no começo, que obrigatoriamente teria que ter o would, bem, podemos usar o could, mas nas nossas aulas nós usaremos apenas questões em que usaremos apenas o would, ok? Então não se preocupe com o could. Number 3. If she liked rock, we would take her to that concert. Se ela gostasse de rock, nós a levaríamos para aquele show. Aqui tem um verbo regular, vocês precisam lembrar das regrinhas da formação de passado com verbos regulares e saber quais são os irregulares. We would take her, levaríamos. Aqui também pode ser a contração would take her, ok? Uma negativa aqui para vocês. If she didn't like rap, se ela não gostasse de rap, she would hate this party. Ela odiaria esta festa. Casos improváveis. Ela não gosta de rock e ela gosta de rap. Não tem essa possibilidade. Seria um sonho, né? Seria uma ação, uma situação improvável de acontecer, não real. Não tem como mudar isso. Number 4. If you spoke English, you would talk to him. Então, aqui passado do verbo speak. Se você falasse inglês, você conversaria com ele, mas você não fala. Então, é uma situação improvável. Então, como você não fala inglês, você não vai falar com ele. Aqui outro caso. If you didn't speak English, you wouldn't get that job. Se você não falasse inglês, você não conseguiria aquele emprego. Então, aqui eu usei, ó, wouldn't, would not, porque no caso as duas ficaram na negativa, né? Se você não falasse inglês, então aqui não é uma situação real, porque você fala inglês e você consegue aquele emprego por conta disso. Number 5. If we could go out, we would go to the park. Vejam só, esse could que está aqui, ele não é aquele could que usamos para formar a condicional. Esse could é o passado do verbo can, ok, minha gente? Could. Por que o could está aqui, professora? Não é passado simples? Sim, mas o could é passado de can. Nós usamos para passado, como um passado simples. Então, if we could go out, se nós pudéssemos sair, é outro phrasal verb, go out, sair. We would go to the park. Nós iríamos para o parque, iríamos ao parque, mas não é, isso é um sonho. Então, nós não podemos sair, então nós não podemos ir ao parque. E a próxima aqui na negativa, né? If we wouldn't drive, we would have to stay home. Por que aqui não tem o didn't? Porque aqui o could, ele mesmo forma a negativa dele. Mas como eu falei, não se preocupem com as formas negativas agora, ok? Vou até adiantar um pouquinho aqui para passar o exemplo. E para terminar, eu trago aqui no exemplo 6 uma forma em pergunta, porque a gente faz muito isso. Bem, essa forma em pergunta nós não iremos ver agora, ok? Então,